Olá, amados, graça e paz. Mais um dia o Senhor é fiel, aquele que é a verdade, o caminho e a vida, aquele que nos sustenta, aquele que nos mantém, da qual Ele nos capacita. A sua verdade é um escudo e broquel. Ele nos mantém nos caminhos da vereda da justiça, sendo a própria justiça, da qual sempre nos ensina. Não nos justificamos a si mesmo, aqueles que perseveram segundo o seu Espírito. Assim como o Pai o justificou, assim Ele é aquele que nos justifica. Somos dependentes dele constantemente, porque bem-aventurado aqueles que andam na retidão, na integridade, na sinceridade, no temor, que é o princípio da sabedoria, e na reverência. Sempre na reverência diante daquele que é o elo da perfeição e nos mantém sendo seus imitadores. Assim a palavra nos ensina. Ele, através da palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo, do qual Ele é a palavra do Deus Altíssimo, e ela nos santifica e nos purifica, e através do exercício constante da fé, no autor e consumador da nossa fé, perseveramos sendo seus imitadores. E ele disse que aqueles que perseverarem, aqueles que creem em seu nome, com ele reina. Obras farão as mesmas obras maiores farão, porque eu vou para o Pai. Aquele que após a ressurreição disse: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai, e o Pai enviará em meu nome o Consolador, o outro advogado, do qual recebemos pelo batismo de fogo e perseveramos a unção que despedaça todo o jugo, da qual Ele é aquele que a sabedoria, que sendo a própria luz, dissipa todas as trevas vencer a ignorância, mas segundo a sabedoria do alto dissipa toda ignorância, da qual segundo a sua sabedoria somos submissos de coração, aonde ele nos ensina: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A palavra diz que Moisés era o homem mais manso da terra, da qual tinha que estar ali diante. Através dele veio a lei, reportar para o povo, do qual ele recebeu na tábua de um coração de carne. A palavra diz que a sua face brilhava, mas devido à murmuração daquele povo foi-lhe colocado o véu, permitiu com que desvanecesse, assim como muitos dos daqueles inspirados por Deus, a lamentação profética que Jesus faz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes vos quis ajuntar, assim como a galinha ajunta o pintinho debaixo das suas asas, mas vós sois aqueles que adornam o túmulo dos profetas, que edificam o túmulo dos profetas e adornam dos justos. Do qual o profeta, o último, foi João o Batista, que Jesus disse que foi nascido do ventre de mulher, foi grande, mas também permitiu que desvanecesse quando ali colocado à prova e quando estava preso. A palavra diz que ele, segundo a incredulidade, porque fez discípulos para si, ao invés de conduzir o rebanho, ensinando que Cristo Jesus é que, segundo o anúncio do Evangelho, que gera a família,
E ele manda um dos seus discípulos perguntar a Jesus se era ele que havia de esperar ou se havíamos de esperar outro, se era ele aquele que havia de vir. Aquele que mesmo testificou que o Pai disse: este é meu filho amado, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E a sua cabeça, devido à incredulidade, repousou na bandeja da raposa. Assim, aqueles que seguem segundo a incredulidade, segundo como obreiros carnais, acabam, o véu lhe é colocado para que recebam o seu próprio galardão segundo as suas próprias atitudes, que são entendimento de próprios olhos, e não se desvia do mal. Por isso recebem o galardão por amarem o prêmio da injustiça, mesmo porque não são justificados. Jesus dizia: vós sois aqueles que buscam honra e glória de homens, se assim procedo, nada sou. Quando perguntavam para Jesus: é tu o rei dos judeus? Ele dizia: tu o dizes, porque o Pai foi quem o fez rei dos reis, senhor dos senhores, senhor dos exércitos, quando o batizou o batismo de fogo no Monte das Arábias. A nossa Sião é do alto, a nossa Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, do qual a palavra diz que aqueles que estiverem com seu nome inscrito na Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos herdarão a nossa morada, que é celestial, assim como os patriarcas creram e lhe foi imputado como justiça, porque demonstraram de todo o coração. E Deus não importa de ser chamado marido espiritual deles, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, do qual muitos, segundo aqueles que não operaram segundo a fé, mas o sacerdote terreno, movidos por inveja, ficaram como ramos naturais, dos quais são podados, aonde o próprio Jeremias diz que ainda que as suas terras têm os frutos excelentes, os ramos foram podados. A figueira é brava, do qual a palavra diz que a oliveira que produz o óleo, mas do óleo se extrai, acende a lâmpada, mas não é de admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. A semente do inimigo, do qual a palavra diz que o Senhor, aquele que nos concede o discernimento, examinamos os espíritos, não deis créditos a todo espírito, examinai os espíritos. Outra vez vereis a diferença dos que servem o Tissadique, o justo, e os que servem o Racham, o maldoso, do qual o Senhor é aquele que os galardoa. A palavra diz que o Senhor os vence com o sopro da sua boca. Todos os filhos da perdição, os falsos profetas, os ludibriadores, enganadores, aqueles que desorientam o povo, falam em nome de Jesus, mas não o conhecem. O ministério da iniquidade, do qual ele dirá a muitos, ainda que diga que falou em seu nome, que fez curas, do qual a palavra diz que são sinais ilusórios, pelo próprio, não é de se admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, que até mesmo os escolhidos tinham que ficar vigilantes para que não fossem enganados, porque fariam até fogo cair do céu, do qual nós temos o discernimento e os conhecemos e oramos constantemente dia e noite, segundo o Espírito Santo, para que o Senhor é aquele que exerce o direito, a justiça, a equidade e a imparcialidade,
a porta do ministério da iniquidade lhes foi fechada e o Senhor está trazendo o galardão. Aqueles que ainda têm o seu nome escrito no livro da vida serão purificados e santificados segundo o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Cristo Jesus. Mas aqueles que blasfemaram, conheceram a verdade e blasfemaram contra o seu Espírito, a estes nem oreis, ainda que oreis, eu não vos ouvirei, assim nos diz o Senhor, para que recebam o seu galardão segundo as suas próprias imundícias, por serem perversos, o filho da iniquidade, aqueles que acumulam iniquidade sobre iniquidade. A meretriz, aquela que traiu o noivo, e o Senhor jamais vai unir um membro da meretriz a seu corpo. E assim o Senhor está expulsando aqueles que seguem segundo a mãe terrena, que são aqueles que se manifestam segundo ramos naturais, por rejeitarem aquele que podia os adotar por adoção, e ainda seduzir a muitos, aonde são silenciados e emudecidos, e assim o Senhor está a galardoar, porque a porta foi acumulada, foi fechada, aqueles que acumulam iniquidade sobre iniquidade, do qual ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque a condição é estarmos, segundo aquele que é a cabeça da unidade da fé, unidos numa só fé, num só propósito, num só coração. Pois ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas a um coração contrito e arrependido ele não despreza, e faz morada nos verdadeiros adoradores, aqueles do qual Deus é Espírito e está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Porque aquele que é carnal e não se discerne aquilo que é espiritual. Assim nos diz o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Por isso perseverai e estais vigilantes, segundo aquele que tudo opera e executa. Pela fé sois salvos, do qual nós o confessamos publicamente todos os dias e perseveramos segundo as obras do seu Espírito, porque é dom gratuito para que ninguém se glorie em suas próprias obras, e a ele seja toda a honra e toda a glória para hoje e todos sempre. Amém.